Então, eu foquei em algo que realmente pesa para mim, que é o direito de acesso às armas. Por quê? Porque não adianta, cara, eu falar que você tem direito à vida se você não tem como defender sua vida. Não adianta eu falar que você tem direito à propriedade se você não tem como defender sua propriedade. Não adianta eu falar que você tem direito à liberdade se você não tem como defender sua liberdade. Então, eu sou muito pragmático. Sem direito de defesa, você não tem absolutamente nenhum outro direito. Sem possibilidade de defender os seus direitos efetivamente, não lhe resta direito algum. Isso é uma noção básica do primeiro ano de direito. Só tem direito se você tem como defender esse direito. Só existe proibição, crime, se tiver uma penalidade para aquela ação. Então é a mesma coisa quando eu vou no hotel. Primeira coisa que eu pergunto, qual que é a multa para fumante? Ah, nós não temos multa aqui, mas é proibido fumar. Eu falei, bom, querido, então você aconselha que eu não fume, mas proibido fumar não é, porque não tem consequência nenhuma. É a mesma coisa. Quando você fala de defender o seu país, defender sua liberdade, defender seus direitos e garantias fundamentais, defender a sua vida e a vida dos seus filhos, se eu tiro de você os meios aptos a exercer essa defesa, você não tem mais direito nenhum, cara. Então, o pessoal fala, mas você conversou com o senador fulano. Conversei. Ah, mas ele votou contra o marco do saneamento básico. Eu falei, meu amigo, você está preocupado com isso? Então, cria o pró-saneamento. Faz seu movimento, eu vou ser membro, vou te doar dinheiro, vou ir lá, vou manifestar, mas eu sou pró-armas. Eu não tenho como estudar toda a legislação de saneamento em 15 minutos. Eu estudei toda a legislação de controle de armas, eu estudei a questão filosófica do desarmamento, eu estudei a questão histórica do desarmamento. Interessante é o seguinte, eu estava no Rio Grande do Sul ontem, né? Comentei com você, estava em Porto Alegre, e aí ia ter um programa lá de televisão para debater com uma deputada de estadual lá do PSOL sobre a tributação de livros e as isenções de tributação de armas. E aí indicaram o meu nome. Aí, quando ela viu o meu nome, ela desistiu do debate. Tiveram que chamar um professor da universidade lá. Então, a gente tem que ter essa especificidade. Então, o primeiro ponto é, especialize-se, veja um tema que você tem paixão. Por que eu tenho paixão pela questão do armamento? Não é porque eu atiro desde sempre, é porque eu sei que todos os países que foram destruídos e escravizados tiveram como uma deadline, a última ratio, o desarmamento do seu povo. Então, se nós perdemos isso, nós perderemos o nosso país, nós perderemos os nossos filhos. Foi aí que eu decidi, cara, quem eu era? Eu era um advogado, bem sucedido no meu estado é do agronegócio, eu advogo no agronegócio, eu me tornei conselheiro estadual da OAB, que é uma posição que pouca gente ocupa. O que eu fiz lá? Criei a comissão de estudo para porte de arma, repliquei ela em quase todos os estados do Brasil, e criei a Comissão de Estudos de Direito Agrário e Agronegócio, junto com outros advogados de renome da área, no Conselho Federal da OAB. Então, eu tinha uma vida boa, cara. Eu morava numa casa boa, 4 quadras da minha casa estava a igreja que a gente frequentava, 2 quadras da minha casa a padaria que eu tinha conta e pedia fiado, 800 metros da minha casa a escola que meus filhos estudaram a vida inteira, 70 quilômetros do portão da minha casa estava a propriedade rural da família, onde a gente podia ir de asfalto, onde cultiva soja, milho e a coisa toda. Então, eu tinha uma vida muito tranquila, uma vida muito boa. Só que uma hora me deu um estalo. Ou eu faço alguma coisa, ou meu filho vai ter que disputar carcaça de cachorro na rua. Porque se eu perder meu país, todo o patrimônio que eu estou juntando, eu vou perder também. Sim. Porque na Venezuela tinham médicos, tinham advogados, tinham professores, tinham empresários, tinham comerciantes. E na hora que dava para fazer alguma coisa, ninguém fez nada. Todos estavam preocupados em ganhar dinheiro e acumular patrimônio. E hoje ninguém tem mais nada. Seus filhos estão comendo lixo, porque estão passando fome. Então, eu tomei uma decisão muito drástica na minha vida, que é o seguinte, nem que eu gaste até o último centavo do meu patrimônio, eu não vou abandonar essa luta. Porque não é sobre armas, é sobre liberdade. É a liberdade dos meus filhos e a liberdade dos filhos dos meus filhos. É esse o ponto. Então, define... Então, aí seria 1 e 1.1. Dentro do item. O primeiro item é se especialize no assunto. Segundo ponto, colocar em ação, né? Não é só você ficar nessa. Exatamente. Acho que tentando pegar um exemplo até para mostrar para outras pessoas, mas isso aí seria assim, um case dentro da... Um é dentro da política, o outro não é. Na política, a Tabata Amaral, todo mundo deve conhecer, ela dá pitaco de tudo, ela critica o governo em tudo, mas qual é o tema da Tabata Amaral? Todo mundo sabe. Educação. Educação. Ela tá lá. Educação. Ela tá sempre batendo nessa tecla.
Eu acho, assim, sem criticar, sem nada, eu não consigo pensar que um dos nossos deputados, da direita, que fala assim, não, esse deputado é, sei lá, ele defende a direita como um todo, mas ele é dessa causa. Essa é a pauta dele. Acho que não existe ainda essa especificidade.